Bom, gente, continuando, hoje nós vamos começar então patentes, tá? A gente já teve lá na introdução que o conhecimento intelectual ele pode virar uma publicação, um segredo ou uma patente. Então, quando a gente faz a divulgação, tá? Que a gente já falou, essa coisa toda de que não pode fazer divulgação anterior, porque a gente perde a anterioridade, a novidade, né? Então, sempre que você fizer uma divulgação, seja ela publicada em congresso, uma defesa pública de até TCC, tá? Isso tudo pode implicar na perda da tua patente. Então, como a gente já falou também, quando a gente pensa em sigilo, né, de segredo industrial, a duração vai ser enquanto tiver esse segredo. Mas o risco é alguém conseguir copiar isso e o empregado entregar a fórmula, por exemplo, a metodologia, seja lá o que for, tá? A patente, ela vai descrever a invenção e vai dar o direito de exclusivo por um tempo. É a 9.276 de 96, que vocês já viram em várias outras oportunidades, e que vai ter o direito de ter a propriedade nas condições estabelecidas na lei. Esse é o modelo da carta patente. Então, ela vai ter por finalidade dar uma certa proteção, incentivando o desenvolvimento da técnica. Por quê? Eu fiz lá uma patente, alguém vai lá, olha a minha patente, não tem como fazer igual, mas vai fazer algo diferente que vai poder patentear também. Aí a gente tem duas possibilidades, tá? Ela fazer só alguma coisa diferente que dependa da minha para funcionar, que é a patente dependente, e ela pode fazer algo tão diferente que não precise da minha, né? Que daí ela é uma independente. E aí a gente tem um salto tecnológico também. Por quê? Porque ela fez uma tecnologia diferente da minha. Então, por isso que vai fazer incentivar o desenvolvimento da técnica, tá? As pessoas vão lá, vão olhar, não pode fazer aquilo, então vamos fazer de outro jeito. Ele dá o direito de exclusividade durante a vigência, então você não terá concorrentes dentro da mesma proteção que você, tá? Ele tem a função social de publicar o negócio, que qualquer um tem acesso, a territorialidade, que ele só vale dentro do país onde tiver depositada essa patente. Vai ser só de acordo com um tempo, né? Que depois ele volta para a sociedade e ele pode ser transmitido para os herdeiros, né? Se acontecer qualquer coisa, os herdeiros e tal, que vão ter direito ao retorno financeiro dessa patente. A gente tem dois modelos, patente de invenção e modelo de utilidade. No Brasil, a gente tem mania de achar que tudo é modelo de utilidade, sabe? E na verdade é invenção. Modelo de utilidade é um caso bastante específico. Então, sempre que vocês tiverem que mandar alguma patente para a INPI, vocês mandem como patente de invenção. Se eles acharem que não é, eles colocam modelo de utilidade.
Então, a gente vai ter uma solução para um problema técnico específico num campo tecnológico que dá o avanço tecnológico. Então, se vocês, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu acredito que não. Deixa eu pensar aqui na época. Bom, vamos lá. Vocês lembram que teve o iPod Touch, tá? Se vocês não lembram, que eu acho que vocês eram muito novos, deem uma olhada depois. O iPod Touch é que foi a revolução, não foi o iPhone como as pessoas falam, tá? Se vocês pegarem o primeiro iPod Touch com o iPhone, com o primeiro iPhone, vocês vão ver que eles são idênticos. A diferença é que o iPhone faz ligação e o iPod Touch não, tá? Então, o avanço real que teve, que foi a inovação radical, que pulou, né, para uma nova categoria, foi o iPod Touch, não o iPhone, certo? Mas ele faltou a ligação. Então, por isso que ele é dito que foi revolucionário, tá? E na verdade é ele que se manteve ao longo do tempo e o iPod Touch morreu, né? Então, depois vocês deem uma olhada, vocês vão ver. Então, a gente tem a solução para um problema técnico numa determinada área. Mas dentro dessa questão, a gente tem também aquilo que continua, né? Que é o que eu estou dizendo. E quem continuou foi o iPhone. Então, aqui eu já dei esse exemplo, né? Porque o gramofone era uma versão tecnológica totalmente diferente do, do telefone primordial, né? E depois para o digital. O modelo de utilidade, ele seria uma forma ou disposição que melhore o trabalho ou uso prático com melhoria funcional. Então, ele tem que trazer praticidade, comodidade e eficiência, tá? Por isso que sempre vem o exemplo da tesoura, que ela é o que a gente tem de mais prático e cômodo que é feito. Então, alguns exemplos de modelo de utilidade é um telefone digital, mas em dois modelos diferentes, tá? Então, ao titular da patente, a gente vai ter o retorno do investimento, a exclusividade sobre o produto ou processo, os royalties, a vantagem competitiva e o fortalecimento da imagem da empresa. Para a sociedade, a gente tem o acesso ao conhecimento, disponibilização de novas tecnologias no mercado e o estímulo ao desenvolvimento de novas tecnologias. Então, no Brasil, a gente vai ter patente que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A invenção e modelo de utilidade são novos quando não estiverem no estado da técnica. O que é o estado da técnica? Que alguém já não tenha feito. Então, para a gente saber isso, a gente tem que fazer não só busca de artigo, mas de patente também. Porque muitas vezes você vai fazer uma busca, aí vai olhar nos artigos, não tem nada. Aí quando olha na patente, tem lá o negócio que você quer fazer, sabe? Então, antes de começar uma pesquisa, antes de começar um trabalho, a primeira coisa que você deveria fazer é buscar
nas patentes se não existe algo do que você já está fazendo. Então, o estado da técnica é tudo aquilo que não é acessível ao público antes da data de depósito. E é por isso também que vocês não deveriam entregar, pelo menos assim, eu vou mostrar o que eu consegui. Mas não mostra como você fez, tá? Se for colocar, usa termos genéricos. Não põe tudo lá dentro, tá? E aquela coisa que eu falei também, se vai patentear, primeiro protege, depois publica. Porque publicação você não pode fazer isso. Mas congresso, trabalho oral e tal, você pode. Então, a divulgação, ela pode ser certa com relação a quando foi, dia, data, né, data, hora, suficiente que um técnico seja capaz de compreender e reproduzir e pública, tá? Que esteja de conhecimento do público. Por isso que hoje palestras e coisas do gênero não estão sendo consideradas como estado da técnica. Porque quando você vai dar uma palestra, certamente você não vai falar tudo. Todos os pormenores de como foi feito. Não tem como sair da palestra e fazer o que o cara disse, tá? Então, por isso que ela tem que ser suficiente para um técnico conseguir reproduzir aquele negócio. Mas, de qualquer forma, por isso que eu falo para usar termos genéricos. Em congresso, usa termos genéricos também, tá? Então, a gente tem um período de graça que são 12 meses, a data do depósito. Vai ser em alguns casos só, tá? Mas muitos países não reconhecem esse período de graça. A publicação ocorreu, por exemplo, em 8 de 2 de 2007, vai fazer o depósito até o dia 8 de 2 de 2008, tá? O PCT não vai aceitar isso como patente. Por quê? Porque antes disso já estava publicado. Então, alguns países até aceitam isso, mas a grande maioria não. E você tem que pensar na grande maioria, porque você pedir uma patente para fora é muito caro. Então, você tem que ter muita certeza daquilo que você está fazendo, tá? Então, eu, particularmente, gosto de trabalhar com o segredo até o momento de fazer uma patente de fato, tá? Lá na Meutec, a gente aprendeu que patente internacional é muito caro mesmo. Então, quanto mais você puder manter como segredo industrial, para ter dinheiro, para poder bancar patente internacional, melhor ainda, tá? Porque não adianta você pedir a patente no Brasil, que ela vai entrar depois como domínio público. Então, porque a patente ela é territorial, então eu só posso, se eu estou protegendo no Brasil, eu vou ter, deixa eu tentar reformular. A patente, ela não é só uma proteção, ela é uma reserva de mercado, tá? Como reserva de mercado, aonde eu protegi é onde eu posso comercializar e ninguém mais pode comercializar lá, tá? E essa que é a questão. Então, se eu proteger no Brasil, o Brasil vai ser aonde eu tenho prioridade, né, exclusividade durante o tempo da minha patente. Se eu pegar
e proteger fora, eu vou escolher os países que eu acho mais provável do meu produto, meu processo ser interessante. E aí eu vou fazer essa proteção. Então, quando você vai pedir uma proteção, você tem que pensar no mercado. Não é onde você gostaria de ter a patente e tal. Não, é onde aquilo poderia funcionar ou seria interessante, tá? Quem compraria essa ideia? Então, você tem que ter muito cuidado quando escolhe onde proteger. Lembrando que cada vez que você pede uma proteção, é um custo, tá? Porque o PCT, para você fazer a reserva de patente, digamos assim, vai ser em torno de R$ 1.800. Para ir adiante, cada país vai ter o seu valor, tá? Então, não é barato. Então, pedido de patente de invenção, modelo de utilidade depositado no Brasil sem reivindicação de prioridade não publicado, vai ter o direito de prioridade durante 1 ano, tá? Então, eu posso pedir uma prioridade antes de fazer o depósito. Então, a invenção que vai ser para patente, ela vai ter uma atividade inventiva que um técnico no assunto consiga reproduzir, tá? E que não seja evidente ou óbvia do estado da técnica. Modelo de utilidade, ele vai ter um ato inventivo para um assunto, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, tá? É a diferença entre os dois. Então, o técnico no assunto é um profissional qualquer que tenha nível de conhecimento suficiente naquilo e que seja capaz de reproduzir, tá? Ele pode ser teórico e prático. Para o INPI, ele vai executar os trabalhos de bancada, fazer os experimentos teste, efetuar substituição por elementos equivalentes e buscar informações em bibliotecas, bancos de teses, bancos de dados. A aplicação industrial, ela vai estar presente tanto na invenção quanto no modelo de utilidade. Então, tem que ter algo que possa ser produzido ou utilizado em indústria. Se não for assim, não é protegível. Suficiência descritiva vai ser aonde a gente vai colocar de forma clara e suficiente o que a gente está protegendo. Então, a gente vai ter que dar todas as informações possíveis para que o técnico no assunto consiga reproduzir e ter o mesmo resultado que você indica no descritivo, tá? Então, patenteável vão ser máquinas, equipamentos, composições, compostos químicos, fármacos, ferramentas, componentes e peças de máquinas, dispositivos, processos industriais, métodos de obtenção de animais e plantas. As exceções, a gente já falou de algumas, né? Então, não vai ser modelo de utilidade nem invenção, descoberta, teoria científica, métodos matemáticos, concepções abstratas. Então, as pesquisas do casal Curie fizeram o descobrimento do elemento químico rádio, tá? Eles fizeram a revelação, a identificação de um fenômeno da natureza. Eles não estão, o rádio em si não foi patenteável, mas o que foi feito com ele, sim.
A lei da relatividade é uma teoria científica, também não é patenteável. Então, não vão ser invenção nem modelo de utilidade, esquemas, planos, princípios, métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos e por aí vai. Obras literárias, a gente já falou sobre isso, né? Os programas de computador, apresentação de informações, regras de jogo. Então, além disso, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, métodos terapêuticos ou de diagnóstico, tá? Vocês podem ver que aqui, quando alguém inventa alguma coisa, uma manobra, alguma coisa assim, é manobra do fulano. É mais ou menos como se fosse um direito autoral, tá? Mas ele não pode ser patenteável. Então, o método do fulano, ele vai ser conhecido na comunidade da medicina, principalmente, né, na área médica, digamos assim, mas não vai ser patenteável, tá? Por isso que eu digo, ele se assemelha muito uma, a um direito autoral, mas não é feito nenhum tipo de proteção. Na verdade, existe um respeito pela pessoa que fez isso, tá? Que inventou esse método. Métodos terapêuticos também não são, tá? Então, você auscultar, medir temperatura, fazer exames, essas coisas, não são. No entanto, o termômetro os exames laboratoriais são, tá? Então, aqui um exemplo, né, de método terapêutico. Então, aqui, o uso de budesonida é caracterizado por ser no tratamento de asma, tá? Então, aqui eu tenho o uso para tratamento. E aqui eu tenho método para tratar a asma administrando budesonida. Então, aqui, ó, tratamento de asma, se eu estou dando o tratamento, ele não pode ser protegido, tá? Agora, método para tratar a asma, pode, tá? Porque ele é uma forma. Na verdade, só um pouquinho, que eu não posso fazer. Por isso que, na verdade, patente, tudo é relativo. Então, tudo aquilo que não pode ser protegido, na verdade, é só uma maneira de escrever para proteger, certo? Então, por isso que eu sempre bato muito no português. E vocês podem ver que eu sempre estou batendo o que é português, o que não é português. Porque é o português que te salva para escrever uma patente, tá? Então, porque se vocês olharem aqui, os dois são a mesma coisa, mas não são, tá? Então, aqui é um método para tratar, e aqui é o uso de um composto para tratar, tá? Então, o uso do composto é diferente de tratar a asma. Aqui eu estou tratando a asma, aqui eu estou usando um composto. Métodos operatórios e cirúrgicos. Então, sempre que tiver uma etapa cirúrgica que seja invasiva, também não vai ser passível de proteção. Então, implantar os embriões fertilizados artificialmente ou cirurgia estética.
Em compensação, tudo que está sendo utilizado na cirurgia tá? Até o método de fazer os embriões, a fertilização in vitro. Então, pode ser que eu não tenha direito a nada durante o processo, mas tudo que está sendo utilizado é passível de proteção. Os métodos de diagnóstico, eles vão dizer o estado de saúde do paciente, né? Examinar o corpo, submeter o paciente a testes clínicos, e aí entra de novo aquilo que eu falei, aqui essa parte não é protegível, mas tudo que for utilizado para isso é. Então, método de diagnosticar uma doença em um mamífero caracterizado pelo fato de se administrar uma quantidade eficaz de agente contrastante. Então, quando realizados fora do corpo humano ou animal, vai ser passível de proteção. Então, a gente tem detecção in vitro por amostra biológica e tal. E hoje, na verdade, isso aqui também vai meio que cair em desuso com o tempo, porque as metodologias de diagnóstico, elas estão cada vez mais próximas da gente. Então, o lençol que vai medir os teus dados bioquímicos, por causa do suor, o sanitário que vai ver se está tudo certo. Você tá melhor, tá? Então, entra exatamente no que eu estava falando. Todos os métodos para você avaliar se está ou não, né, doente, saudável e tal, eles vão ser patenteáveis. E essa coisa de que tem que estar fora do corpo também vai acabar, porque a gente vai ter em pouco tempo sondas, nanorobôs dentro do corpo, avaliando também o que está acontecendo. Então, não é invenção nem modelo de utilidade, o todo ou parte de seres vivos, naturais, materiais biológicos, ou dela isolados, inclusive genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo e os processos biológicos, DNA, extrato de planta. E aqui a gente entra em algumas questões, tá? Os extratos de planta em si podem até não ser, mas o método de extração, sim. O uso desse extrato, sim, tá? Então, a formulação contendo esse extrato entra. DNA, se o DNA for totalmente igual ao natural, ele não é. Mas se ele tiver inserido dentro de um vetor, por exemplo, aí já é. Se ele tiver um radical, que eu chamo de rabinho, né? Se ele tiver um rabinho qualquer, tá? Então, o caso da insulina, que não podia ser protegido, né, porque ele tinha correspondente natural. Por isso que ele tem o rabinho. E aí esse rabinho dá uma função melhor para a insulina, tá? E a insulina, e assim, ó, na verdade, os compostos químicos, eles são bastante interessantes, que é uma discussão muito grande do similar, do idêntico, não, genérico, similar e o original, né? Um composto não pode ser feito na indústria farmacêutica se ele não for relativamente diferente do outro que já está no mercado. Então, eles fazem exatamente isso, colocam rabinhos, tá? Que são os radicais. O genérico é o único que pode ser igual, porque ele não é patenteável, tá? Agora, todos os outros têm que ter uma diferenciação. Então, as exceções, né, a todas essas exceções,
vai ser passível de proteção o processo de extração de uma substância, composição contendo extrato, óleo essencial para o medicamento, tem que ter alguma tecnologia. Uma das burlas legais é a proteção da biodiversidade, tá? Só dar um adendo aqui, tá? Voltar aqui um pouquinho. Isso aqui entra na nossa lei de acesso, tá? Aos recursos genéticos. Então, a gente tem que conseguir proteger antes dos outros, porque os outros vêm aqui e roubam. É mais ou menos essa a ideia. Então, não pode patentear tudo que for contrário à moral e aos bons costumes, à segurança e à ordem e à saúde. As substâncias, matérias, misturas, elementos, produtos de qualquer espécie e a modificação das propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção e modificação, se forem resultantes de transformação de núcleo atômico, ou seja, não dá para fazer uma bomba, tá? Aliás, pode fazer a bomba, só não pode proteger. Então, não são patenteáveis toda ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos. Nisso aqui entra aquela mesma questão que eu falei, tá? Na verdade, existem formas de você proteger o micro-organismo, sim. É uma questão de como você vai proteger, tá? Você embute no meio das coisas os micro-organismos. Não é, você não faz a proteção do, mas você faz a proteção com, tá? Então, a titularidade é quem faz a invenção, o modelo de utilidade, vai ter a propriedade nas condições da lei. E se for invenção, modelo de utilidade conjunto, todas as pessoas têm o mesmo direito. Titularidade. A patente pode ser requerida em nome próprio pelos herdeiros ou sucessores do autor, cessionário ou a quem a lei ou o contrato de trabalho ou prestação de serviço determinar que pertence à titularidade. Por exemplo, na universidade, tá? A gente não tem regras bem estabelecidas na UFERJA, e honestamente, eu acho que cada caso é um caso. Se você tem uma empresa grande é uma coisa, se você tem uma pequena é outra coisa, tá? Pelo menos eu considero isso. Então, aqui é um exemplo que na Stanford os autores ficam com 1/3 dos royalties, o departamento ou centro do inventor mais 1/3, e a parte da escola do inventor 1/3. Então, seria assim, os autores lá da biotech, a biotech e o DBio, tá? Seria mais ou menos isso a distribuição. Hoje, como está meio diferente do que era, que a gente não é mais tão individualista, talvez fizesse, mas eu acho que não, eu acho que o ideal é manter assim, porque quem está fazendo é o pessoal da biotech, então quem tem que ter o benefício é a biotech. Porque esse dinheiro que vem, ele é para fazer manutenção exatamente dos laboratórios, melhorar equipamento e tudo mais, entendeu? Não é que vai ser, porque eles vão ser melhores do que... Não, é porque quem está fazendo, quem está negociando, quem está conseguindo ganhar dinheiro com a empresa
é quem tem que ser favorecido, não adianta, né? Então, o grupo que fez é que vai ser o prioritário para equipamentos, para reformas, para tudo. Quando tem 2 ou mais autores, vai ser independentes, tá? Vai ser para aquele que comprovar o depósito mais antigo, independente da data da invenção ou da criação. Então, por isso que eu digo, se vocês vão num lugar e falam demais, vem alguém que tem dinheiro e faz aquilo que tu fez, tá? E consegue aquele resultado, pode não ser do mesmo jeito que tu, mas pode matar o teu jeito, tá? Ele vai lá e faz a patente antes de você, você pode fazer escarcel o que quiser, não tem mais direito, tá? A não ser que o dele seja bem diferente do teu. Mas se tu abrir o teu bocão e aí mostrou demais, muita coisa, muita informação, que uma pessoa, um mínimo inteligente da área, consiga pegar os dados e reproduzir depois, não vai se reproduzir totalmente, obviamente, né? Mas refazer o teu caminho, chega antes de ti, tá? Então, não é só uma questão de perder a novidade, não, cara. É perder o teu direito também. Vai lá uma criatura e faz isso. Um exemplo, tá? Não foi patente e por isso mesmo que é uma merda. Eu tive uma colega na pós que ela fez um trabalho de nanopartículas, tá? A Avon foi lá na USP, pegou a dissertação dela, copiou todinha e usava até pouco tempo, não sei se continua, em praticamente todos os produtos de pele dela. Aí a minha amiga ficou, minha amiga, né, minha colega, ficou furiosa porque a Natura fez isso. A Natura, a Avon. E aí eu perguntei, mas tu fez patente? Ela disse, não. Eu disse, então tu não pode reclamar. Ah, mas eles tinham que ter me dado alguma coisa. Não, eles não tinham, porque você não protegeu. Eles não têm obrigação. Eles vão lá, pegam, reproduzem e você fica sem direito a nada. Sim, é isso aí, tá? Então imagina a frustração de vocês acontecendo uma coisa dessas. Então, os direitos vão ser exclusividade de exploração, suporte para ações judiciais, vender, né, que é ceder ou licenciar a tecnologia, zelar pela integridade do material e da reputação, os deveres, explorar a patente, fazer o acompanhamento processual, pagando anuidades e retribuição quinquenal, revelar o conteúdo e prorrogar a vigência. A anuidade ela começa depois do 3º ano, tá? De depósito, de registro, na verdade, tá? Porque assim, aqui no Brasil é meio complicado. Então, era para a gente ter a patente em 2 anos. Aqui ela leva de 10 a 15 anos. Existem grupos prioritários, como microempresas, universidades, áreas temáticas prioritárias, tá? Como as patentes verdes, que o pessoal chama. Essas aí, elas entram em até 2 anos, tá? Então, ele vai ter a anuidade depois que ele entrar como registro, tá? Quando ele for aceito como uma patente. Antes disso, não.
Aí, o que que acontece também? Todo esse prazo que você ficou esperando para a patente sair, também vai ser utilizado para aumentar o teu tempo depois. Então, ficou 10 anos esperando a patente, tu vai ter esses 10 anos depois, tá? E ainda assim, durante esses 10 anos, como você está com o processo correndo, você também está amparado juridicamente, de você pedir o cessar, tá? De fazer o cessar se estiver infringindo o teu pedido. Então, é um pouco complicado essa questão das anuidades aqui no Brasil. Ela vai ser a partir do terceiro ano, vai, tá? E, e tem que ser pago durante o período certo, tá? Então, para fazer um pedido, a gente vai fazer a busca primeiro, tá? Antes de qualquer coisa, aprender a buscar. Então, a gente vai fazer busca em bancos de patentes para poder fazer depois um investimento direcionado e também ver a classificação internacional, tá? A classificação internacional, ela vem de 1971, ela é para fazer uma classificação dentro das possibilidades ali para poder se entender no mundo todo, tá? Ela é revista a cada período. É que nem a classificação de marcas, tá? De tempos em tempos eles fazem um recall para reclassificar, para rever como é que tá, colocar conjuntos novos, porque a tecnologia avança e nem sempre está prevista aquela tecnologia, tá? Então, às vezes é de ano em ano, às vezes demora um pouquinho mais, mas sempre é feito reavaliação, tá? Então, isso vai fazer uma facilitação de busca e recuperação dos documentos e organização dos documentos, facilitando o acesso. As revisões são feitas pela Ordem Mundial de Propriedade Intelectual, incorporando novas tecnologias e eliminando erros. Então, aqui é o número, tá, de aplicação e aqui a data de depósito. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês isso aqui numa... Acho que eu já vou começar. Olha. Bom, tá? Quando vou fazer busca internacional, eu uso esse aqui. Eu sempre esqueço de pôr o E, que é o SpaceNet. Eu uso ele há milhares de anos, assim, milhares de anos. Eu não sou Matusalém, mas vocês entenderam. Aí aqui tem Advanced Search, tá? Que a gente pode pôr título, abstract, tá? Pelo número de aplicação e tal. Eu gosto de fazer, eu normalmente começo, quando eu vou fazer uma busca, tá? E isso eu faço também com artigo, minha metodologia é essa. Eu ponho os termos, às vezes mais abertos, às vezes mais fechados. Vamos pôr, sei lá, açaí. Eu não sei o que eu tô querendo com açaí, mas vamos ver o que vai sair do açaí. Gente, olha aqui, ó, 3.396 resultados, tá? Aqui é do Pará, aqui da Coreia. Coreia, veja bem, como é que a Coreia tem açaí?
Japão, aqui ó, por isso aqui a gente consegue saber. Estados Unidos, ó, suplementos de Jussara e açaí, tá? Vamos pegar esse aqui que é dos Estados Unidos só para dar uma olhada. De 2004, para vocês verem como isso aqui é velho. Daí aqui, ó, tem o número da patente. Esse A1 significa se ele já foi, se ele foi aceito já como patente, se ele não foi, em que estado ele tá, tá? Aí aqui, ó, você tem quem fez a patente, que são os aplicantes, aqui os inventores, o Murdoch, e aqui os IPCs, tá? Que são a L do 1, A23L130, o 23 deve ser alimento, tá? Tá vendo? Esse aqui são aí aqui, ó, ele já vai, ó, necessidades humanas, como comida, que é o que eu falei, achei que fosse. Food, tratamento e tal. Outras preparações, e aqui de frutas e vegetais, preparações utilizando eles, tá? Então, você já pode ver o que é a descrição, né, dessa classificação. É por isso que eu gosto tanto do SpaceNet, para ser bem honesta, gosto muito deles. O único defeito é que ele mostra só os primeiros 20 resultados. Então, você vai ter que ver aqui, dentro disso aqui, o que se encaixa no que você está procurando. E aí, ir reduzindo. Você pode pôr de ano a ano e tal, sabe? Eu já vou mostrar. O CPC é uma classificação internacional europeia. Ela está sendo cada vez mais utilizada hoje, tá? Como mais uma classificação. Eu, particularmente, não dou muita atenção, não, tá? Aqui as prioridades dele, tá? Aqui é o depósito, se você... Não, aqui é a patente. Tu vai procurar sempre a data menor dele, tá? Na verdade, aqui é o depósito, e aqui foi quando ele aceitou esse depósito, tá? E a partir daqui é que vai até ele ser aceito. Aqui é como ele foi publicado, ou seja, aonde mais ele foi protegido, tá? Vocês podem ver que aqui, ó, no Brasil, você abrindo aqui, você não vai ter nada, tá? Mas eu já vou mostrar a patente em si, daí que tu vai entender. Aí aqui é quais os números que ele teve e aonde ele foi protegido. Então, você vê quais são os mercados que ele está buscando. Olha a quantidade, tá? Aqui, ó, o Brasil, como é que foi protegido. Aqui, ó, tudo bonitinho o documento. E aí, a gente vem aqui, vamos ver aqui nesse aqui, que vai ser o brasileiro. Aí ele veio aqui, tá? Aqui tá ele. Eu posso pegar aqui o documento original, que eu prefiro trabalhar com o documento original, ainda mais em português, gente, tá? Então, aqui, eu tô me perdendo um pouquinho onde estão as coisas para subir e descer, tá? Aqui, a gente tem o número, tá? Da patente aqui. Aqui, a prioridade, tá? Que ele veio, de quando. Os depositantes, inventores, procurador, o PCT,
que foi em 2004, a publicação internacional, o resumo. Então, ele tem aqui, ó, todos os dados aqui, a internacional dele, onde saiu na Revista de Propriedade Intelectual 1837, é o volume, tá? Então, o depósito 2004, a publicação 2006. Sempre uma patente, ela vai te dar 18 meses de período de sigilo. Isso é para que esses 18 meses você possa utilizar antes que saia os dados da tua patente. Então, tipo, tu vai estar com o comércio todo para ti, tá? Não tem mais ninguém ali, eles não sabem o que tu tá fazendo, como que tu tá fazendo. No momento em que fizer a publicação da patente, eles vão ver como é que tu fez e podem melhorar ou, né, modificar e tal, e se tornar um concorrente teu em pouco tempo, tá? Então, por isso que essa reserva de mercado de 18 meses é para você explorar ao máximo o mercado que você tem. Então, aqui está o documento, tá? Eu, particularmente, gosto sempre de olhar a original dela. Aí, deixa eu ver a original. Onde é que tá a original agora? É esse aqui. Eu tô só tentando localizar ela agora. Acho que eu vou pegar por aqui. Vou voltar pra cá. Essa daqui. Então, a gente volta pra ela. Aí, a gente clica aqui. E eu pego aqui. Tá? Aí, ele é um pouquinho diferente do nosso, mas ele vai ter aqui, tá? O número de publicação, o nome, aqui o número, o PCT, tal, tal, tal. Ele vai ser um pouquinho diferente na forma, mas ele vai ter os mesmos dados, tá? Sempre vai ter os mesmos dados. Aí eu entro nessa questão aqui, citações. Então, aqui a gente tem os documentos que foram citados e os documentos que citou ele, tá? Então, a gente tem os documentos que eu usei para fazer essa patente, para dizer que a minha é diferente, e as que usaram essa patente para dizer que são diferentes dela, tá? Então, aqui são os que foram citados, tá? E aqui são os que citam. Então, todos esses aqui citam. Ó, vocês vejam que tem de 2019. Foi ontem, 2018. Então, o negócio aqui foi forte, tá? E aí a gente tem a família de patentes, que é aquelas que ele entrou, nos países que ele entrou, tá? Que a gente já tinha visto lá no resumão. E que isso aqui é a reserva de mercado deles, tá? Então, esse aqui é o do SpaceNet. O avançado que eu falei para vocês, que se eu quisesse, tá?
Eu podia pegar aqui, ó, açaí, colocar datas. Não, não quero data de... Acho que não é esse aqui que eu faço isso, acho que é outro. Aí você pode aqui pôr 2017, 2018, coisas assim, para ir reduzindo o número, tá? E vendo outros. Mas você pode pegar o número da família também, tá? Da classificação internacional. É o A23, o IPC. A23. Tem que pôr ele todo. Faz muito tempo que eu não faço tipo de pesquisa, então tem que pegar ele todinho e colocar aqui, tá? Vamos lá pro outro. Vai. No AIPO a gente tem esse aqui, que é o Patent Scope. Aí você entra aqui. Aí aqui, ó, você pode escolher front page, N-field, full test. Eu sempre busco colocar no resumo, porque muitas vezes o nome não tá no título. Porque diferente de um artigo científico, a patente, você não quer que os outros achem. Então, se você não quer que os outros encontrem, você põe nomes diversificados que não tem a ver ali com o negócio, muitas vezes. Mas, no resumo, não tem como escapar, tá? Aí, vamos lá. Aqui de novo. Lá vamos nós de novo com açaí. Onde é que estão os resultados? 60, tá? Aí aqui a gente consegue fazer uma análise e tal. Olha aqui, ó, ele já entrega tudo, cara. Tá? Ó. Mas vocês podem ver que é bem menos resultado do que a gente achou lá, tá? É por isso que eu não gosto muito do Patent Scope. Mas para usar, para conseguir esse tipo de dado aqui é legal. Aí aqui tem algumas coisas bem interessantes, certo? E aqui estão os resultados. Então, vocês podem ver que não pegou tudo, tá? Que a gente viu no outro. Mas é como eu disse, ele vai ter algumas coisas interessantes aqui, alguns, né? Eu, particularmente, não sou fã dele. Desde que eu trabalho com isso, faz muitos anos, 20 anos, quase, eu sou do SpaceNet, tá? Eu sempre mostro aqui o Patent Scope e tal, mas não é meu amor, não, tá? Aí a gente tem o INPI. O INPI, gente, é um saco. De tempos em tempos ele muda as páginas dele e fica um saco de achar as coisas. Eu faz tempo que eu não entro nas patentes aqui. Eu andei entrando só em marca, mas patente faz tempo. Então, vamos ver como é que vai ser.
A outra coisa, o INPI, quando ele resolve que não vai funcionar, ele não vai funcionar, tá? Então, de vez em quando ele cai e pronto, não quer nem saber. Mais uma coisinha, patente, a busca tem que ser de acordo com a língua que você está procurando, tá? Então, se eu estou no INPI do Brasil, eu vou escrever em português. Se eu estou no internacional, eu vou escrever em inglês. Mas, se eu quiser achar os de português, no SpaceNet acha. Espanhol, mesma coisa. O SpaceNet acha, tá? Aqui, ó, vocês podem olhar aqui, são as partes. Como eu falei, aqui, ó, título nunca. Eu venho para resumo, tá? Vamos pôr nosso açaí aqui. Ó, saiu mais que lá no Patent Scope, saiu 122 processos só no Brasil. Então, se você está procurando uma coisa de um determinado país, eu recomendo que você procure no banco de dados desse país também, porque vai dar diferença. Só do Brasil a gente tem 122 processos, tá? E vocês podem ver que ele vai do maior ao menor, então ele começa já em 2020. Aí aqui vai indo e tal, tá? Eu quero pegar uma mais antiga, que a gente vai ter mais possibilidade de ter dados, tá? Ó, isso aqui já é patente, não é mais o processo. Quando tem PI e tal, ele é já patente. Aí aqui, que é o que eu quero mostrar, ó, retribuição, tabela, tá? De retribuição 2007, 2008, 2009, 2010, tá? Aí aqui os serviços, você pode pegar aqui o pedido, que foi em 2005, modelo de utilidade, pedido de exame, apresentação dos subsídios exame técnico, restauração do pedido, certificado de adição, tá? Aí aqui vocês vão ter a notificação de depósito de 2005, a publicação, arquivamento em 2010, aí restauração, sei lá o que aconteceu ali, pode ter sido, não pagou, tá aqui, ó, esqueceu de pagar. Aí aqui de novo, tá? Porque esqueceu de pagar. Aí aqui manteve arquivado, tá? Porque a criatura não pagou. É que às vezes também não vale a pena ficar pagando um negócio que não vai ter futuro, tá? Pode ter sido esse o caso. Que ele achou que ia ter futuro, não teve, não vale a pena. Aí aqui tá ela, patente, bonitinha. O depósito, a publicação, tá? 18 meses, o código internacional, os depositantes, inventores, o procurador. Aí aqui a gente tem o resumo ele vai ser um resumão, tá? Você tem que dar os dados principais, sem ficar dando muito mérito não, tá? Só dizer quais são os principais. Aí aqui a gente começa a falar da patente em si. Você tem que colocar no fundamento, na técnica e tal, tudo o que tiver que seja mais próximo ao seu, tá? E aqui você põe já porque o seu é diferente.
para daí depois ir para a descrição detalhada da invenção, que vai ser onde vai estar dizendo o que você fez. Vai dar tudo o que você fez, tá? Aqui. Ela foi bem grandinha. E as reivindicações é a parte mais importante do texto. É o que você está protegendo. Qualquer patente, tá? Em qualquer lugar do mundo, se você fizer até 10 reivindicações, você vai ter um preço. Acima disso, você tem outro preço. Ele adiciona a cada 2, se eu não me engano, tá? E aqui, ó, 3, vamos ver quantas reivindicações ele fez. 3, tá bom. Ele fez 3, tá? Eu não tô vendo a técnica dele de escrita, nada, tá, gente? Aí aqui tem os desenhos, que tem que estar lá, e aqui o resumo. Esse é o modelo de uma patente, tá? O resumo vai por último. Então, primeiro vem a descrição, aí depois o teu objeto de patente, tá? Então, primeiro vem o campo técnico, né? Fundamentação. Aí depois vem a tua invenção, tá? Que pode ser esse aqui eles fizeram em 2 partes. Eles fizeram um genérico mostrando o que eram as figuras, tá? E um detalhado dizendo como que funciona a coisa. Aí depois disso tudo, vem, ó, que eles vão colocando o GR, que são as denominações da figura deles. Isso tem que estar no texto sempre, tá? Aí depois vem a reivindicação. Parece ter sido bem feito. E aqui a figura e o resumo, tá? É assim que se faz. É sempre assim. Esse é o modelo básico. Então, como eu falei para vocês, ainda tem outros modelos por aí, tá? De busca de patentes. Até o Google Patents eu uso eventualmente quando eu estou com pouco resultado de uma coisa ou resultados que não estão sendo satisfatórios. Porque às vezes o Google Patents acha umas coisas que os outros não acham. Então, eu gosto de usar, mas ele é muito mais genérico, muito mais. E ele acha, por exemplo, coisas em outras línguas. O bom é que ele traduz, pelo menos em parte, e tu consegue entender um pouquinho o que se trata aquele negócio. Eu gosto dele, tá? Ele, até a última vez que eu usei, ele estava bem complicadinho. Deixa eu olhar aqui. Ó. Ele já entrou. A gente põe aqui açaí. Vamos lá. E aí ele vai te dar, ó. O primeiro é aquele que a gente estava olhando. Pelo jeito, esse aí é o que mais tem. Eu queria pegar um em japonês, alguma coisa. Ó, esse aqui tá em francês. Aí, você pode fazer o download, procurar similares, que é legal também. E aí aqui, ó, você põe em português, ó, tá? Por isso que eu falei, ele até melhorou, porque antigamente não tinha esse similar aqui. Esse similar não tinha, tá? Isso é novo. Pra mim, né, é novo. Mas, ó, tá vendo? Ele tem no Brasil,
ele fez PCT para o Brasil, tá? Então ele já tem em português também. Mas quando não tem, eu lembro de ter um tradutorzinho. Eu só não lembro aonde que é. Porque é como eu disse, as coisas vão mudando, né, gente? A gente tem que. Não tô conseguindo voltar. Então, é isso. Enfim, queria mostrar para vocês as formas de busca e tal. A classificação internacional de patentes, gente. Aqui, ó, tá? A gente tem vários lugares. Vamos ver se esse aqui é o completo. Aqui, adoro. Eu quero do INPI. Deixa eu pôr do INPI aqui. Aí aqui, ó, que eu disse para vocês que o CPC agora tá também entrando, né? Que é europeu e que tá entrando junto. Aí aqui a classificação em português e inglês. Daí a gente vai para português, tá? Aí aqui a gente tem da A até H. Vai ter necessidades humanas, operações de processamento. Aí vocês abrem aqui, por exemplo, vai abrir um monte de coisa. Então vamos no A1. Aí aqui ele A1, B, C, vocês vão procurando, tá? Então, o meu é agricultura, daí vai entrar. Daí dentro aqui tu vai olhando o que que é. Aí, é esse aqui, trabalho em solo. Aí lá vai ele mostrar todos os elementos, tá? É bem simples de procurar. Só ter paciência e olhar aqui na WIPO, tá? Se vocês procurarem por Classificação Internacional de Patentes, INPI, ele vai acabar te levando até essa página aqui do WIPO, tá? O WIPO é o Internacional de Patentes, tá? Que é onde está o Patent Scope, por exemplo. E é isso que eu queria mostrar, que eu não gosto dessa pessoa. Vou voltar, tá? Existem bancos de patentes que são pagos e eles são bem caros. E antigamente até tinha sentido. Mas hoje, gente, não tem mais sentido. Os bancos abertos são muito melhores, tá? Muito mais eficientes. Aqui é tudo que eu já mostrei para vocês. Eu só não mostrei o dos Estados Unidos. Vou mostrar. Você põe o negócio para ir mais rápido, ele não vai, porque tem um monte de propaganda. Aí aqui, ó, ele diz search for patents, search for trademark. Aí aqui eu entrei no geralzão, tá? Para entrar nas patentes. Aí aqui a gente tem os processos, assistência, buscar por patentes, saber a classificação. Ele é bem melhor que o nosso, de organização. Mas o site em si eu acho horrível, tá?
Aí aqui a gente tem o texto completo. Aqui só as aplicações, tá? Ou seja, aqui é o que já é patente, aqui é o que ainda não é. Então, a gente vai neste aqui. Vamos no Quick Search. Aí aqui tu pode pôr no Abstract. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui que é legal. Você pode mudar os anos que você quer, tá? Então, esse aqui é de 2001 até hoje. Aí, vamos lá. Olhar o que que aparece. Ó, aqui tem 46 patentes já saíram. Mas como eu falei para vocês, esse aqui é legal porque eu posso trocar. Eu quero trocar. Tá, então vamos fazer data de aplicação. 2008. Não tem nada, tá? Então, assim, você pode ir mexendo aqui, vendo o que que vai te dando de resultado. Para pedir uma patente, a gente tem que, primeiro, fazer a documentação formal e técnica. Essa coisa de depósito em 4 vias, procedimento administrativo, só se você quiser, porque dá para fazer tudo online. Isso é bem mais barato, inclusive, tá? Porque se você mandar em papel, eles vão ter que digitalizar. Se vai ter que digitalizar, sai mais caro. Eu só mando online. Não é que eu vou mandar em papel. Aí a gente tem o formulário de pedido, guia de recolhimento, site do INPI. Aí aqui é outra coisa, tá? Como a gente faz tudo online, você não precisa fazer esse monte de coisa, tá? Porque depois que você pagou, ele tem 3 dias para reconhecer teu pagamento. Aí tu entra lá e já vai estar reconhecido porque ele é uma GRU e é automático, ele faz o reconhecimento. Por isso que eu digo, eu não faço nada em papel. Hein? Se precisar de procuração, tem que explicitar os poderes, tem que ter assinatura nítida, datação, firma reconhecida. A documentação formal, tá? Comprovação de titularidade se o detentor não for o inventor. Tem que ser concessão facultativa, parcial ou total e firma reconhecida, tá? O que que significa isso? Eu fiz um invento, não vou proteger. Aí o fulaninho, que é meu amigo, gostou do negócio e disse que quer proteger no nome dele. Eu digo, vai, faz, tá? Só que eu tenho que escrever que eu autorizei. Aí vou dizer quais são as regras do jogo, é parcial ou total. Então ele tem o direito total do negócio ou é parcial? Ele tem direito a metade, a 50%, a 25%, tá? É isso aí que tu tem que colocar. Quando for relação de emprego, prestação de serviço, na época do desenvolvimento do invento, pode ter um problema, tá? Porque se você fizer o trabalho relacionado ao trabalho que você executava, o direito não é seu.
O direito é de quem te contratou. Ah, mas eu não trabalhava com isso. Não, não trabalhava, mas você não tem o direito. É uma coisa horrível. Isso é, tá? Porque é como se o outro fosse teu dono. Mas, se você desenvolveu um negócio, apresentou para a empresa não teve interesse, declarou que não tem interesse, aí você pode patentear no seu nome, tá? É muito complicado isso. Eu conheço vários casos de pessoas que tinham, que eram terceirizados e executaram algumas modificações que melhoraram absurdamente o desempenho de equipamentos, mas eles não tinham direito a nada. Porque lembra aquela coisa, se eu estou sob contrato, pressupõe-se que eu estou sendo pago para aquilo, tá? Ah, mas eu estava trabalhando com uma coisa, mas desenvolvi outra. Tem a ver com o trabalho? Então, vamos lá. Trabalhava com petróleo, mas trabalhava na extração. Aí, olhando o que estava acontecendo lá, você viu que poderia fazer um carrinho para atravessar, sei lá, atravessar de um cavalo para o outro, entendeu? Não tinha nada a ver com o teu trabalho, mas você pensou numa facilidade de transporte. É direito da empresa, sim, tá? Então, a documentação técnica é o requerimento, o relatório descritivo, a reivindicação, os desenhos e o resumo, tá? O requerimento, a gente vai lá no site e faz. Eu acho que eu tenho aqui o meu requerimento, deixa eu dar uma olhada. Patentes. Deixa eu ver o que é isso. Isso aqui é alguma coisa da GRU, da GRU. Ó, isso aqui é pagamento, gente. É que eu guardo tudo, honestamente. Eu só tô tentando achar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, pedido de invenção. Ah, não, esse aqui é do PCT que a gente fez, a entrada do PCT. Ah, quer saber? Deixa eu ver por data. Vai ficar mais fácil. Marca. Aqui. Ué, bom, deixa eu dar uma olhada aqui no que é. Ah, você tem que sempre dizer se tem acesso a patrimônio genético ou dados genéticos e tal, tá? E daí, senão, você tem que pôr, ó, já vem aqui tudo bonitinho. Aí aqui vem a patente. Por isso que eu falo, fazer online é a melhor coisa desse mundo. Você já coloca tudo bonitinho aqui, tá? E, e os dados que vai te pedir do pedido, né, gente? Não tem como escapar disso. Aí o relatório descritivo começa pelo título,
fala da invenção ou grupo de invenções, indica o setor técnico, descreve o estado da técnica, os objetivos da invenção, a invenção, tá? De forma clara e suficiente. E aí, para modelo de utilidade, a gente tem que se referir a um modelo, tá? A única diferença é essa. Então, qual é o modelo e o que diferencia do seu? E sempre relacionar os desenhos com o teu texto, tá? Aí as reivindicações vai ser do qual a matéria vai ser solicitada, né? Os direitos do inventor. Então, a gente vai ter o título, o preâmbulo, é caracterizado por, englobar as possibilidades de proteção. Deixa eu abrir lá o meu de novo, para vocês verem. Esse aqui é o meu PCT. É que eu abri, é que eu fiz a proteção com possibilidade de PCT. É por isso. Tá. Aqui, ó, gente, são os dados de onde vai estar a proteção, tá? Aqui o resumo. Mas eu quero ir lá nas reivindicações. Ó, aqui é como se fosse o meu título de novo, tá? Eu tenho que sempre pôr o título. Então, o primeiro tem que estar o título completo, aí vem caracterizado por. Aí você coloca aqui um resumão do que você vai proteger, tá? Aqui é o resumão do que você está protegendo. Aí, o 2 é uma parte disso aqui que você está protegendo. Então, aqui o chá mate como matéria-prima, tá? Então, e aí você vai vendo, vai colocando o que você acha que tem a ver com o teu, o que você quer proteger, tá? Então, a gente vai ter sempre o título, né, caracterizado por conter isso, aquilo, aquele outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para modelo de utilidade, a gente pode ter reivindicação independente e dependente. A independente, ela descreve o modelo com todas as características de forma e disposição essenciais à obtenção da melhoria. Dependente, ela vai ser complementar, tá, a outra. Então, se ela for complementar a variedades construtivas ou variedades tridimensionais de uma estrutura inicial planificada, aí ela é dependente, tá? E é isso aqui. Tá. Eu vou... ainda tem um monte de coisa, a patente é grande. Isso aqui é um exemplo para vocês verem, tá? Essa parte aqui vocês não vão ter, eu estava só olhando. Mas a gente ainda tem esta parte aqui, tá? Eu vou editar esse vídeo e vou colocar na rede para vocês poderem começar a estudar o assunto.